O silêncio da mansão parecia sempre maior à noite. As janelas altas refletiam a lua como espelhos frios e cada canto carregava o peso da riqueza misturado com uma solidão quase sufocante. Você, a jovem babá, estava ali todos os dias, caminhando pelos corredores sem que ninguém realmente notasse sua presença. Como se fosse parte da mobília, e como se sua existência fosse apenas uma sombra que passava entre o brilho do mármore e o dourado dos lustres. Aos 29 anos, com seus cabelos presos em 2 tranças simples e um vestido gastoquemal combinava com a ostentação da casa, você aprendia a se tornar invisível. A cada passo medido, a cada palavra engolida, confirmava que seu papel era apenas cuidar. Cuidar da ordem, do silêncio, da rotina impecável de um lugar que parecia mais um museu do que um lar. O patrão, o bilionário, ele era uma presença tão imponente quanto ausente. Jovem também, mas preso a uma cadeira de rodas que não diminuía em nada sua aura de poder. Os olhos, sempre frios, analisavam tudo como se buscassem falhas. Como se cada detalhe fosse parte de uma negociação silenciosa. Nunca um sorriso, nunca um gesto que revelasse fragilidade. Apenas ordens curtas, uma sobrancelha arqueada, uma respiração contida que parecia mais barulho do que sua própria voz. Você se perguntava em silêncio como alguém tão jovem poderia carregar um peso tão denso, mas engolia o pensamento. Era perigoso demais tentar compreender o que não lhe dizia respeito. No entanto, havia momentos em que a dúvida se infiltrava por entre as frestas da rotina. Porque às vezes você percebia nele algo além da arrogância, um olhar distante, um aperto de mão no braço da cadeira, um suspiro que não era de impaciência, mas de dor. A mansão guardava segredos e você sentia isso em cada quarto fechado, em cada porta que nunca se abria. O cheiro das flores frescas que eram trocadas diariamente, mas que nunca eram vistas sendo entregues. Os corredores longos, cheios de retratos de pessoas desconhecidas que observavam como se julgassem. E principalmente a biblioteca, sempre trancada, onde o bilionário desaparecia por horas. Seu trabalho deveria ser simples: cuidar, obedecer, desaparecer quando não fosse chamada. Mas havia algo naquela rotina que começava a corroer sua calma. O modo como os criados mais antigos falavam em voz baixa, como se até os sussurros fossem perigosos. O modo como a noite parecia mais longa ali dentro, como se o tempo tivesse outra medida, outro peso. Naquela noite em particular, enquanto arrumava discretamente a sala de estar, ouviu o som. Não era um som comum. Não era o ruído dos passos do patrão na cadeira ou o arrastar de algum objeto caro. Era diferente, um estalo abafado, vindo de trás das paredes, como se a própria mansão respirasse. Você congelou, o coração acelerou, mas seus convenceram o corpo de que não havia nada ali. O estalo se repetiu, depois silêncio. Apenas o som distante do relógio antigo, marcando cada segundo como um martelo. E então, a voz dele, baixa, grave, carregada de algo que não deveria estar ali. Uma frase curta, murmurada, mas que atravessou o corredor como uma lâmina. Ninguém pode saber, seu corpo inteiro reagiu. Não era uma frase solta, não era um comentário casual, era um segredo. Um segredo que agora, sem querer, você compartilhava. Naquela noite, ao deitar-se em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, o sono não veio. O eco daquela voz preenchia cada espaço dentro de você. Ninguém pode saber o que era que ninguém podia saber. Porque ele, tão jovem e tão rico, se trancava em mistérios que pareciam mais pesados do que sua própria condição. As paredes, que antes eram apenas paredes, agora pareciam guardiãs de algo maior. Os olhares dos retratos pendurados pareciam mais vivos, mais atentos, como se sussurrassem entre si. E você, que sempre fora invisível, agora carregava o peso de ter visto demais, ouvido demais, mas não podia falar, não podia perguntar, não podia reagir, porque dentro daquela mansão, até mesmo as perguntas tinham preço. Ainda assim, algo dentro de você mudou. A curiosidade, que até então era apenas uma fagulha, se transformou em fogo. Você sabia que precisava descobrir. Precisava entender o que se escondia por trás da máscara de frieza daquele homem, por trás das portas fechadas, por trás das frases que escapavam sem querer. E no fundo, talvez fosse essa curiosidade que o próprio bilionário temia. Na manhã seguinte, quando você entrou no salão principal, algo estava diferente. Os criados estavam tensos, os olhares evitavam os seus e o bilionário
Ele parecia ter decidido algo durante a noite. Algo que colocaria você no centro de um jogo silencioso que ainda não compreendia. A manhã seguinte parecia igual a todas, mas você sentiu a diferença antes mesmo de descer as escadas da ala dos empregados. O ar estava mais denso, como se as paredes da mansão tivessem absorvido a frase da noite anterior e agora devolvessem-na em silêncio. O sol entrava pelas janelas altas, refletindo nas cortinas de veludo, mas mesmo a luz parecia hesitar em atravessar aquele espaço. Você caminhava devagar, o coração acelerado sem motivo aparente, e percebeu os olhares. Criados que sempre foram indiferentes agora desviavam os olhos quando passava. A cozinheira, que normalmente oferecia um bom dia tímido, manteve-se em silêncio, mexendo a sopa como se estivesse sozinha. Era como se todos soubessem que algo havia mudado, como se tivessem ouvido também, mas só você tivesse entendido. Quando entrou no salão principal, encontrou-o. O bilionário estava posicionado diante da grande janela, a luz do sol recortando sua silhueta. Os ombros largos sob o terno escuro, a mão firme apoiada no braço da cadeira. Ele não se virou imediatamente. Parecia deliberadamente deixar o silêncio se alongar, como se o espaço entre vocês fosse parte de um jogo invisível. Finalmente a cadeira girou devagar, revelando o olhar fixo que sempre o caracterizava. Mas havia algo diferente. Um detalhe quase imperceptível, um cansaço nos olhos, uma sombra que não vinha apenas da noite mal dormida. Ele olhou para você como se tentasse medir a sua coragem, como se estivesse prestes a colocar-lhe à prova. "Traga o café", disse ele, seco, a voz grave ecoando pelo salão. As palavras eram simples, mas carregavam um peso diferente. Não era apenas um pedido, era quase uma ordem ritual, um teste. Você obedeceu, tentando disfarçar as mãos trêmulas, enquanto o som dos talheres e das xícaras parecia mais alto do que nunca. Enquanto servia, sentiu os olhos dele sobre cada movimento. Não como um patrão observando uma empregada, mas como um jogador de xadrez estudando a peça adversária. Cada gesto seu parecia registrado, analisado, guardado em silêncio. "Você não dormiu bem", ele disse de repente, quebrando o silêncio. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E isso fez seu coração parar por um instante. Você engoliu em seco. Como ele podia saber? Seus olhos buscaram uma resposta no chão, mas as palavras não vieram. O silêncio era sua única defesa. Ele não insistiu. Apenas tomou o café em pequenos goles, mantendo o olhar fixo na xícara, como se cada gole fosse parte de um cálculo maior. Mas você sentia que havia algo por trás daquela calma aparente. Um segredo prestes a vazar. Depois do café, ele pediu para ser levado à biblioteca. Você já estava acostumada a essa rotina, abrir as portas pesadas, empurrar a cadeira até a mesa de mogno e desaparecer antes que ele se fechasse com seus livros e mistérios. Mas naquela manhã, ao girar a maçaneta dourada, percebeu um detalhe que nunca havia notado. A porta por dentro tinha uma marca, uma ranhura discreta, como se tivesse sido forçada muitas vezes. O toque de sua mão parou sobre a madeira. Por um instante, sentiu que não deveria olhar mais de perto. Mas foi impossível não perceber. Aquela biblioteca escondia algo além de livros. O bilionário percebeu sua hesitação. A voz dele soou firme atrás de você. "O que está esperando?" Você abriu a porta e, sem encará-lo, empurrou a cadeira para dentro. Mas antes que pudesse recuar, ouviu o clique da chave girando. Ele havia trancado a porta e dessa vez você estava lá dentro. A biblioteca não era apenas um cômodo. Era outro mundo. Estantes imensas alcançavam o teto, repletas de livros raros. Mas não era isso que chamava a atenção. Sobre a mesa havia documentos abertos, cartas antigas e um cofre pequeno de ferro, com símbolos que você não reconhecia. O bilionário manteve-se em silêncio por alguns segundos, observando sua reação. "Você acha que é apenas uma babá, não é?" A voz dele era baixa, mas cortante. "Mas nada dentro desta casa é o que parece." Suas mãos suaram. O coração batia como se fosse explodir. Você não sabia se deveria responder ou calar-se. Mas antes que pudesse decidir, ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e completou. "Há coisas que não podem sair dessas paredes. E agora, você já está dentro delas." O silêncio seguinte foi tão denso que quase sufocava. Você queria fugir, mas seus pés não obedeciam. Parte de você sabia que esse era apenas o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Naquele mesmo instante, um barulho ecoou do lado de fora da biblioteca. Um estalo seco, seguido de passos apressados.
O bilionário se ergueu um pouco na cadeira, como se pressentisse perigo, e lançou um olhar direto para você. Um olhar que dizia sem palavras: se ficar, não haverá volta. O barulho, do lado de fora, interrompeu o silêncio sufocante da biblioteca. Um estalo seco, como madeira se partindo, seguido de passos apressados que ecoaram pelo corredor. Você sentiu o corpo estremecer. O bilionário ergueu o queixo, os olhos semicerrados, como se reconhecesse aquele som, como se soubesse exatamente o que estava por vir. Fique onde está, disse ele, a voz baixa, mas firme, carregada de uma autoridade que não aceitava contestação. Você não sabia se obedecia por medo ou por instinto. Ficou imóvel, as mãos tremendo, os olhos presos na porta fechada. Os passos se afastaram lentamente, até desaparecerem no silêncio. Mas o peso do momento permanecia. Ele se moveu na cadeira de rodas, aproximando-se da mesa de mogno onde o cofre de ferro repousava. A luz que entrava pelas janelas altas refletia nos símbolos gravados na superfície metálica. Símbolos antigos, que pareciam mais rituais do que decoração. Você não conseguia desviar os olhos. Algo naquele cofre chamava sua atenção de forma quase magnética, como se estivesse vivo, como se guardasse um segredo capaz de mudar tudo. Você ouviu, não ouviu? A voz dele quebrou o silêncio, mas sem raiva. Apenas certeza. A casa fala. Os corredores carregam ecos do passado. Quem vive aqui precisa aprender a distinguir o que deve ser ouvido e o que deve ser esquecido. Você respirou fundo, tentando encontrar forças para responder. Mas as palavras simplesmente não vinham. Sua garganta estava seca, o coração disparado. Ele percebeu seu silêncio e, pela primeira vez, um sorriso discreto curvou seus lábios. Mas não era um sorriso de gentileza. Era um sorriso de quem sabe mais do que deveria. Ele girou a chave do cofre devagar, o som metálico ecoando pela sala como um trovão abafado. Você sentiu o ar mudar. O cofre se abriu com um estalo pesado, revelando não dinheiro nem joias, mas algo muito mais perturbador. Uma coleção de cartas antigas, amareladas pelo tempo, e uma pequena caixa de madeira entalhada, coberta de poeira e símbolos delicados. Ele retirou a caixa com cuidado, como se fosse frágil demais para ser tocada, e a colocou diante de você. Seus olhos encontraram os dele, mas não havia permissão em seu olhar. Apenas um desafio. Leia, ordenou. Você hesitou, mas obedeceu. A tampa se abriu com um rangido suave, revelando um maço de cartas cuidadosamente amarradas com uma fita vermelha. O papel cheirava a memória, a distância, a dor. Você pegou a primeira e leu em voz baixa, como se temesse que as palavras despertassem algo adormecido. Meu filho, se algum dia estas cartas chegarem até você, saiba que tudo o que fiz foi para proteger aquilo que não podia ser revelado. O sangue que corre em suas veias não pertence apenas a esta família. Há um segredo que nunca poderá sair destas paredes. Ou todos pagaremos o preço. Você engoliu em seco, as mãos tremendo. Os olhos se ergueram para o bilionário, mas ele apenas a observava em silêncio, como se estivesse esperando pela sua reação. O que significa isso? Você perguntou, a voz vacilante. Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos na janela, como se visse além das árvores, além da mansão, além do tempo. Finalmente virou-se para você e disse apenas: significa que você já sabe demais. As palavras caíram como uma sentença. O silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante do que antes. Você queria perguntar mais, queria entender, mas havia algo no tom dele que congelava qualquer coragem. Então, de repente, o barulho voltou. Não passos, mas vozes. Sussurros vindos do corredor, abafados, como se duas pessoas conversassem às escondidas. Você prendeu a respiração. Ele também ouviu. Sua mão apertou com força o braço da cadeira. Saia daqui, disse ele, a voz mais baixa ainda, mas carregada de urgência. Agora, você não se moveu. O medo a paralisava. Eu disse para sair. A voz dele cresceu, firme, cortante como nunca antes. Seu corpo reagiu sozinho. Você correu até a porta, mas ela estava trancada. O som da chave ainda estava fresco em sua memória. Ele percebeu e jogou a chave em sua direção, o metal caindo no chão com um tilintar que ecoou alto demais. Você pegou a chave com mãos trêmulas e girou-a, abrindo a porta num movimento rápido. Do lado de fora, o corredor estava vazio, mas o eco dos sussurros ainda vibrava nas paredes. Você deu um passo hesitante, sentindo como se estivesse entrando num território proibido. Atrás de você, a voz dele ecoou, quase como um aviso. Uma vez que atravessar esses corredores,
Não haverá retorno. Suas pernas tremiam, mas continuaram em frente. O corredor parecia mais longo do que nunca. Cada retrato nas paredes, observando sua passagem com olhos julgadores. O silêncio não era mais silêncio. Era um peso. Era um segredo. Era o passado tentando falar. E então, ao virar o último canto, você parou. Algo estava ali. Algo que não deveria estar. Diante de você, uma porta escura, de madeira antiga, diferente de todas as outras da mansão. Não havia maçaneta, apenas símbolos gravados em ferro, semelhantes aos do cofre. O ar estava mais frio, e por um instante você jurou ouvir um sussurro vindo de dentro. A mansão parecia diferente naquela noite. Você já havia se acostumado aos corredores longos e aos móveis caros que não combinavam com sua simplicidade. Mas algo estava estranho, como se o próprio silêncio tivesse peso. Era o tipo de silêncio que não acolhe, mas sufoca. O relógio da sala soava alto demais. Cada tic-tac ecoava pelos corredores como uma lembrança de que algo estava prestes a acontecer. Você tentou convencer a si mesma de que era apenas o cansaço, mas quando ouviu o ranger de madeira vindo da escadaria, seu corpo inteiro arrepiou. Lentamente você se aproximou. O lustre de cristal lançava sombras compridas pelas paredes, como braços invisíveis tentando agarrar quem passasse. O bilionário estava na sala de estar, imóvel em sua cadeira de rodas, os olhos fixos na escuridão da escada. Não parecia surpreso. Pelo contrário, era como se ele já soubesse que aquilo aconteceria. Não suba! A voz dele cortou o ar, baixa, firme, quase um sussurro de ordem. Mas suas pernas já se moviam por conta própria. Havia algo em cima, algo que chamava você sem permissão. O corrimão gelado queimava sua mão. A cada passo, o estalo da madeira soava como um aviso. Você se virou por um instante e viu os olhos do bilionário brilhando no escuro. Não eram olhos de medo, mas de alguém que guardava um segredo que jamais poderia ser revelado. No meio da escada, a luz falhou. O corredor acima mergulhou em sombra. Então você viu uma silhueta, rápida, fugidia, impossível de reconhecer. Mas havia ali alguém. Seu coração disparou. Não era imaginação, não era eco. E o pior, a sombra parecia observar você. Desça agora. A voz do bilionário soou mais alta, desta vez carregada de desespero. Você nunca tinha visto aquele homem perder o controle. Mas o medo em sua voz não era pelo que poderia acontecer com ele. Era por você. A sombra se moveu, deslizando para dentro de um dos quartos. Você congelou, dividida entre a razão e o instinto. Descer significava segurança. Subir significava descobrir a verdade. E você sabia. Quem cruza uma linha dessas nunca mais volta a ser o mesmo. Seu pé hesitou no último degrau. A respiração presa na garganta, os dedos trêmulos no corrimão. Atrás de você, o bilionário gritou de novo. Você não entende! Essa porta nunca deveria ter sido aberta. O coração batia tão forte que parecia prestes a rasgar o peito. A maçaneta do quarto girou sozinha lentamente. Um vento gelado escapou pela fresta, trazendo um sussurro que não vinha de nenhum ser humano. Então, você deu o último passo. Dentro do quarto, algo o esperava. Algo que mudaria para sempre a forma como você enxergava aquele homem. E a mansão inteira. Você entrou. O ar dentro do quarto era diferente, denso, quase palpável. O frio que escapava da fresta agora tomava conta da sua pele, atravessando até os ossos. As cortinas pesadas balançavam mesmo sem vento, como se alguém invisível tivesse acabado de passar por ali. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o cheiro. Não era de mofo nem de abandono. Era um perfume adocicado, quase sufocante, que parecia vir das paredes. Cada respiração fazia seu estômago revirar. O bilionário gritava seu nome no andar de baixo, mas sua voz soava distante, abafada. Como se a própria porta tivesse isolado o cômodo do resto da mansão. Você não conseguia mais ouvi-lo direito. Só o som do seu próprio coração. O quarto era amplo, mas não havia cama. Nem móveis. Apenas caixas empilhadas, contra a parede e um retrato enorme coberto por um tecido escuro. A sombra que você tinha visto antes não estava ali, ou estava escondida. Você se aproximou das caixas. Muitas estavam lacradas com fitas grossas, outras abertas, mostrando pilhas de documentos antigos em papéis amarelados, letras em húngaro, símbolos estranhos, assinaturas borradas. Entre eles havia fotografias. Você pegou uma delas com mãos trêmulas. Era uma criança. Menina,
não mais que 5 anos, sentada num jardim que não reconhecia. Ao lado dela, o bilionário, mais jovem, de pé, sem cadeira de rodas. Ele sorria. Seu corpo gelou. O bilionário tinha uma filha. Antes que pudesse pensar mais, um barulho ecoou atrás de você. O retrato coberto se moveu sozinho, como se o tecido tivesse sido puxado por mãos invisíveis. Você prendeu a respiração. Lentamente o pano caiu, revelando a pintura. Era a mesma menina. Os olhos grandes, inocentes, mas estranhamente tristes. A assinatura no canto dizia apenas uma palavra: Helena. De repente, uma risada baixa cortou o silêncio. Não era a do bilionário, era de criança. Você se virou, mas não havia ninguém. Ainda assim, o som ecoava pelo quarto, como se a menina do retrato tivesse acabado de rir. Seus joelhos fraquejaram. Você tropeçou para trás, batendo na pilha de caixas. Uma delas se abriu, espalhando mais fotografias pelo chão. Em todas, a mesma menina aparecia. Sozinha, com o bilionário, com outras pessoas que você não conhecia. Até que uma chamou sua atenção. A criança estava em frente à mansão, mas parecia mais velha, como se tivesse crescido em poucas semanas. Era impossível. O tempo não batia. A voz dele, enfim, atravessou a barreira do quarto. Eu avisei para você não entrar aí. A porta bateu atrás de você, fechando com força. Você correu até ela, puxou a maçaneta, mas estava trancada. Passos ecoaram dentro do quarto, lentos, firmes, mas não eram seus. O riso de criança voltou mais alto, mais próximo. As cortinas se agitaram violentamente, como se uma tempestade tivesse tomado conta do quarto. Mas lá fora o céu estava limpo. Então, no reflexo do vidro da janela, você viu, atrás de você, a silhueta da menina. Os cabelos longos, a pele pálida, os olhos fixos em você com uma intensidade impossível de suportar. Você se virou num sobressalto, mas o quarto estava vazio. Somente o retrato, as caixas abertas e as sombras se movendo pelas paredes. A respiração presa, você recuou até encostar de novo no retrato. E nesse instante, uma voz infantil sussurrou bem perto do seu ouvido. Você não deveria estar aqui. O silêncio que pairava no quarto era tão pesado que parecia pressionar seus ombros, como se o ar tivesse se transformado em algo palpável. Você ainda sentia o arrepio da voz infantil sussurrando em seu ouvido. E por um instante teve certeza de que havia alguém ali com você. A luz que entrava pelas cortinas balançava suavemente, mas o movimento não parecia natural. O tecido ondulava como se algo invisível passasse por ele, deixando rastros de energia no ar. Você recuou, o coração descompassado, até esbarrar outra vez no retrato descoberto. O olhar pintado da menina parecia vivo. Aquelas pupilas escuras pareciam segui-la, não importa para onde você virasse o rosto. Então a porta se abriu com um estrondo. Era ele, o bilionário. A cadeira de rodas avançou rápido pelo quarto, empurrada com mais força do que você achava que ele teria. O olhar dele não era de raiva, mas de puro pânico. Eu disse... A voz dele falhou, rouca. Eu disse que você não deveria estar aqui. Você tentou responder, mas sua boca estava seca. As palavras não saíam. Apenas estendeu a mão trêmula em direção ao retrato. Quem é... Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Quem é essa menina? Ele fechou os olhos por um instante, como se aquele fosse um peso impossível de carregar. E então respondeu baixo, mas firme. Minha filha. Seu corpo inteiro gelou. A palavra ecoou dentro de você, preenchendo cada canto da mente. Filha, você olhou novamente para a pintura. O sorriso da menina parecia ter mudado. Antes doce, agora se tornava quase melancólico. Mas você engoliu seco. Macedote, isso não faz sentido. Essa criança levantou uma das fotografias do chão, mostrando para ele. Aqui ela já parece maior, mas os papéis, as datas, não batem. Ele desviou o olhar, evitando encarar tanto você quanto a imagem da menina. As mãos, fortes apesar da paralisia, apertaram os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Você não entende. A voz dele tremia. Há coisas que não podem ser explicadas. Não de maneira comum. O quarto pareceu estremecer. A cortina bateu mais forte. Um estalo soou das paredes, como se a própria casa protestasse contra aquela revelação. Você se aproximou dele, determinada. Então me explique, senhor. Porque eu ouvi. Essa criança está aqui, ainda está aqui. Os olhos dele, vermelhos e cansados, se ergueram para você. Você ouviu a risada. Seu coração disparou. Sim, ele suspirou fundo, como se cada palavra fosse um fardo. Então é tarde demais.
Agora ela sabe que você a escutou. Um frio percorreu sua espinha. Quem é ela de verdade? O bilionário mordeu os lábios, hesitando, e finalmente disse: Helena não deveria existir. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Você deu um passo para trás, confusa. Como assim? Não deveria existir? Ele baixou a voz, quase um sussurro. Ela nasceu daquilo que nunca deveria ter acontecido. Um segredo enterrado nesta família há gerações. Eu tentei esconder, tentei apagar, mas não se apaga o que já se enraizou no sangue. A janela bateu com violência e, por um segundo, você teve certeza de ver o reflexo da menina de novo, observando-os com olhos frios. E agora? Você perguntou, a voz trêmula. O que ela quer? Ele fechou os olhos, os ombros pesados como se carregassem séculos de dor. O que todos os fantasmas querem: ser lembrados, ser vingados. A palavra vingados ecoou dentro de você como um trovão. De repente, algo caiu no chão. Uma das caixas se abriu sozinha, espalhando mais papéis. Entre eles, uma carta escrita à mão, com uma caligrafia delicada. Você a pegou sem pensar. A carta dizia apenas: se ninguém me ouvir, vou fazê-los ouvir. Sua respiração falhou. O bilionário olhava para você, desesperado, como se esperasse que você largasse aquela carta imediatamente. Mas antes que pudesse reagir, uma gargalhada infantil ecoou de novo. Dessa vez mais alta, mais nítida, vinda de dentro das paredes. Você largou a carta. Ela caiu aberta no chão. As palavras tremeluziram como se fossem feitas de fogo. E a voz suave da menina sussurrou, agora clara, diretamente no seu ouvido: você será a próxima a me escutar. Eco da gargalhada infantil ainda vibrava no quarto, como se tivesse se impregnado nas paredes. O silêncio que veio depois não era um alívio, era uma ameaça. Era aquele tipo de silêncio vivo, cheio de respirações invisíveis, onde cada sombra parecia à espreita. Você ficou imóvel, paralisada com a carta ainda aberta aos seus pés. O bilionário, na cadeira de rodas, tremia, não de frio, mas de medo. Era um homem acostumado a controlar tudo, dono de fortunas e destinos. E mesmo assim ali estava ele, pequeno, acuado, como uma criança diante de algo muito maior. Ela não vai parar agora, murmurou ele quase sem voz. Você deu um passo atrás, a pele arrepiada. O que isso significa? Ele fechou os olhos, respirou fundo, e quando falou novamente, a voz soou quebrada, como se confessasse um pecado. Dedos infantis pálidos marcavam a parede, deixando impressões úmidas como sangue diluído em água. O som voltou, agora não mais um tap, mas um arranhar constante. E o sussurro se multiplicou, repetindo sem parar: me escute, me escute, me escute. Você recuou até tropeçar na cadeira do bilionário. O choque fez com que os dois caíssem no chão, ele ainda preso na cadeira, você ofegante ao lado. No meio do caos, uma rachadura enorme se abriu na parede, lenta, mas contínua. Da fenda, um vento gelado escapava, carregando o mesmo cheiro doce e podre que já havia sentido antes. Então, no fundo daquela fenda escura, dois olhos apareceram. Olhos de criança, negros, brilhantes, vivos. Eles piscaram e sorriram. O bilionário começou a rezar em voz alta, palavras desconexas, como se tentasse afastar o inevitável. Você, paralisada, só conseguiu ouvir o próximo sussurro, mais próximo, mais claro, mais íntimo. Agora que me ouve, não pode mais fugir. O vento que escapava da fenda ainda cortava o quarto como lâminas de gelo. Você respirava com dificuldade. Cada inspiração ardia, como se tragasse cacos invisíveis. O bilionário, prostrado na cadeira, parecia ter perdido todas as forças, mas ainda mantinha os olhos arregalados na parede, como se esperasse que Helena atravessasse a qualquer instante. Por um instante, a rachadura pulsou, fechando-se devagar até sumir. O silêncio voltou pesado, opressor. A única prova do que você acabara de ver era o cheiro doce e podre impregnado no ar. Não é aqui, murmurou o bilionário, quebrando o silêncio. Esse não é o lugar onde tudo começou. Você se virou ofegante, sem entender? Então onde é? Ele fechou os olhos, como se pronunciar fosse abrir feridas antigas demais. O porão, a palavra soou como uma sentença. Seu coração disparou. Você lembrava de ter visto uma porta trancada no andar inferior. Uma porta de ferro escondida atrás de móveis antigos. Desde o primeiro dia naquela casa, ela parecia diferente. Pesada demais, antiga demais. O porão, repetiu quase sem voz. É lá que está o quarto proibido.
Ele não a olhou quando disse isso. Apenas fixou os olhos no chão, como um prisioneiro condenado que já sabe o próprio destino. Você sentiu o estômago revirar. Cada fibra do seu corpo queria fugir daquela mansão, correr para o mais longe possível. Mas havia algo mais forte, algo que te prendia, a necessidade de entender. A verdade já não era apenas curiosidade, era sobrevivência. Com passos hesitantes, você se dirigiu até a porta do quarto. Para sua surpresa, agora estava aberta. O corredor escuro esperava, silencioso, como se a casa tivesse decidido conduzi-la. Você não deveria ir, disse o bilionário atrás de você, a voz rouca, quase um gemido. Se descer aquelas escadas, talvez nunca volte. Você parou na soleira, a mão trêmula sobre o batente. Talvez eu não volte se não for, respondeu firme, sem encará-lo. E desceu. O corredor parecia mais longo do que lembrava. Cada passo ecoava como marteladas em pedra, reverberando de forma estranha, como se os sons fossem absorvidos pelas paredes. Quando chegou ao hall, o frio aumentou. As cortinas tremulavam sem vento. O relógio de pêndulo parou. E lá estava a porta, pesada, enferrujada, encoberta por um tapete enrolado e por móveis empoeirados que agora pareciam ter sido afastados sozinhos. O caminho até ela estava limpo, como uma oferenda. Suas mãos tremeram ao tocar o ferro gelado. A fechadura antiga parecia impossivelmente resistente. Mas quando você girou, ela cedeu com um estalo seco, como se já esperasse por aquele momento há anos. A porta rangeu ao abrir. Um cheiro insuportável escapou de dentro. Não era apenas mofo, era algo mais. Algo orgânico, adocicado, como carne guardada por tempo demais. Você levou a mão ao nariz, mas o fedor parecia atravessar a pele. Uma escadaria estreita descia em espiral, mergulhando na escuridão. O corrimão de ferro estava frio como gelo, quase vivo ao toque. Você respirou fundo e deu o primeiro passo. O ar ficava mais denso a cada descida. O silêncio era cortado apenas pelo som de suas próprias respirações. A cada andar que descia, tinha a sensação de que o espaço se fechava mais sobre você, como se estivesse sendo engolida pela casa. Finalmente chegou ao fim. Um corredor estreito, iluminado apenas por uma lâmpada fraca e antiga, que piscava de tempos em tempos. As paredes estavam cobertas por marcas, arranhões profundos, como se unhas desesperadas tivessem tentado rasgá-las por dentro. E ao fundo, a porta, diferente de todas as outras, de madeira escura, alta, coberta por símbolos riscados à mão. Alguns pareciam letras, outros meros desenhos infantis, mas todos carregavam a mesma energia desconfortável. Você estendeu a mão, hesitante. Antes que pudesse tocar, uma risada infantil ecoou atrás de você. Seu coração parou. Você se virou de uma vez. O corredor estava vazio, mas a lâmpada piscou, e por um segundo você a viu. A menina, de vestido branco sujo, parada a poucos passos de distância. O rosto embaçado, mas os olhos... os mesmos olhos negros que tinha visto na fenda da parede. Você recuou até encostar na porta proibida. Ela não se moveu, apenas observava. O silêncio era pior do que qualquer som. O que você quer de mim? Sua voz saiu trêmula. A menina inclinou a cabeça para o lado, como se não entendesse a pergunta. E então sorriu. No mesmo instante, a porta atrás de você tremeu. Primeiro suave, depois com força, como se algo do outro lado tentasse sair. O chão vibrou. Poeira caiu do teto. Você gritou, mas a menina apenas desapareceu na penumbra, como se nunca tivesse estado ali. A porta bateu de novo, cada impacto mais forte. Bum, bum, bum. O ar gelado escapava pelas frestas, misturado ao cheiro insuportável. Você sabia. Havia algo do outro lado e queria sair. Suas mãos suavam. Cada instinto gritava para correr, mas seus pés ficaram presos ao chão. Era como se a própria casa a segurasse, empurrando-a para frente. Então, de repente, a porta parou de tremer. Silêncio absoluto. Você mal respirava. O silêncio se prolongou tanto que começou a acreditar que estava segura. Até que uma voz infantil sussurrou do outro lado, clara, direta, como se estivesse colada ao ouvido da porta. Eu estava esperando por você. A voz infantil ecoava pelo porão como se tivesse atravessado séculos para chegar até você. Eu estava esperando por você. A frase reverberava no peito, impregnando-se na pele como um selo invisível. A porta proibida não se mexia mais, mas o silêncio que a envolvia era ainda mais ameaçador que os golpes que quase a derrubaram. Você encostou a testa contra a madeira, tentando recuperar o fôlego,
Mas tudo o que conseguiu sentir foi o cheiro adocicado e podre, cada vez mais forte, como se a morte respirasse do outro lado. Atrás de você, passos ecoaram na escada. Você se virou de súbito, o coração saltando. O bilionário surgia na penumbra, descendo com esforço, apoiado em muletas. O som metálico delas contra os degraus dava a impressão de um relógio macabro, marcando o tempo que restava. Você não devia estar aqui, ele disse com a voz rouca, quase ofegante. Mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde, essa porta chamaria por você. Você o encarou, a respiração ainda descompassada. O que existe atrás dela? Quem é essa menina? Ele hesitou. O olhar endureceu. Mas não havia mais como esconder. Pela primeira vez, parecia pronto para confessar. Daryl, Helena não é apenas uma menina. Ele se aproximou devagar, cada passo pesado como chumbo. Ela é sangue do meu sangue. O mundo girou ao seu redor. Você quase riu incrédula, mas a expressão dele não deixava espaço para dúvidas. Sua filha? Perguntou, a voz embargada. Ele fechou os olhos, os ombros caídos, como se cada palavra fosse um castigo. Minha filha. E minha maldição. A revelação caiu sobre você como uma pedra. Tudo começou a se encaixar. O retrato escondido. Os sussurros chamando pelo nome. A ligação impossível entre ele e aquela presença. Mas algo não fechava. Se ela era sua filha, por que está presa aqui? Por que se tornou isso? O bilionário passou a mão pelo rosto, cansado, como se revivesse a dor que tentara apagar por anos. Não é porque eu errei, porque minha ambição custou a alma dela. Ele contou. Anos atrás, antes da fortuna e do império, havia apenas uma família simples. Helena era tudo para ele, doce, curiosa, com olhos vivos que enxergavam o mundo além do óbvio. Mas uma doença rara a consumia rápido demais, e a medicina não tinha respostas. Desesperado, ele buscou em toda parte. Médicos, cientistas, curandeiros, monges, até que encontrou um homem que não devia ter encontrado. Um homem que prometeu vida em troca de algo que jamais deveria ser negociado. Eu aceitei, disse a voz quebrando. Troquei a saúde dela por este lugar, por esta casa. Você franziu o senho, confusa. Uma casa? Não é uma casa. Ele tocou a parede do corredor como se ela tivesse pulsação própria. É uma prisão. Uma gaiola feita para conter aquilo que não pertence a este mundo. E Helena foi acorrentada aqui dentro. Você sentiu as pernas tremerem. Você sacrificou sua filha. Para construir sua fortuna, as lágrimas brilharam nos olhos dele, mas ele não as conteve. Achei que estava salvando. Mas cada moeda que ganhei, cada pedra que se ergueu, foi à custa da infância dela. O preço foi a vida dela. E agora o espírito dela alimenta esta mansão. O corredor pareceu se mover ao ouvir aquelas palavras. As lâmpadas oscilaram. O frio ficou insuportável. Você levou a mão à boca tentando conter o enjoo. Então essa coisa que me chama é sua filha presa pedindo ajuda. Ele assentiu lentamente. Messi, mas cuidado, porque não é mais só minha filha. Ela se tornou parte da linhagem. Você não entendeu. Linhagem? O bilionário respirou fundo, encarando a porta proibida com um olhar de ódio e culpa. Desde que fiz o pacto, nenhum descendente da minha família teve uma vida normal. Todos carregam a marca. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram. Mas Helena foi a primeira. O começo e o fim. De repente, um som metálico ecoou dentro do quarto proibido, como correntes sendo arrastadas. Você se afastou da porta, o coração quase saindo pela boca. Ela está ouvindo? Ele murmurou quase em transe. Sempre ouve quando falo dela. A madeira rangeu, lenta, como se alguém do outro lado passasse a unha pela superfície. Em seguida, uma voz infantil ecoou, clara, mas desta vez sem distorção. Papai, você me deixou aqui. Ele caiu de joelhos, o rosto em lágrimas. Helena, gritou com a dor de anos sufocados. Me perdoa, filha. Eu só queria te salvar. Você observava a cena, o peito apertado. A voz de Helena atravessava as paredes como lâminas. Não quero perdão, disse ela fria. Quero companhia. No mesmo instante, a fechadura da porta se moveu sozinha. Um clique ecoou, metálico, reverberando por todo o porão. Você arregalou os olhos. Não! Gritou, mas era tarde demais. A porta proibida se abriu com um rangido agudo, revelando apenas escuridão absoluta. Um vento gélido explodiu do interior, apagando a lâmpada do corredor e mergulhando tudo na penumbra. E lá, no meio daquela escuridão, duas mãos infantis pálidas surgiram, apoiando-se no batente.
Helena estava saindo. A porta proibida se abriu e a escuridão que jorrava de dentro parecia viva. O vento gelado arrastava poeira, apagava qualquer resquício de luz. E o silêncio foi engolido por um sussurro infantil que se multiplicava nas paredes. Você mal conseguia respirar. O bilionário chorava em algum ponto distante, suplicando o nome da filha. Então, nada. Apenas silêncio. Até que uma risada suave soou bem atrás de você. Você se virou em pânico. Nada. O armário estava vazio. Achei. A voz dela soou ao pé do seu ouvido. Você gritou e correu novamente, tropeçando em móveis, batendo contra paredes que se fechavam sozinhas. As portas se trancavam, os corredores se transformavam em labirintos. A mansão inteira participava do jogo. De repente, algo puxou seu tornozelo. Você caiu no chão, arrastada por mãos pequenas, invisíveis. O bilionário surgiu mancando na penumbra, tentando alcançar você, mas foi arremessado contra a parede com força sobrenatural. Helena! Ele gritou, o rosto ensanguentado. Ah, pai, se quiser alguém, leve a mim. A menina apareceu diante de você. O sorriso alargado, o olhar vazio. Você não entende, papai, disse a voz agora com um eco distorcido. Não é sobre levar, é sobre continuar. Você tentou se soltar, mas as mãos invisíveis a prendiam contra o chão. Helena se aproximou mais, ajoelhando-se diante de você. Encostou o dedo frio nos seus lábios e sussurrou. Você vai me ajudar a brincar para sempre. O chão começou a rachar sobre você. De dentro das fissuras, surgiam brinquedos quebrados, ossos pequenos e um líquido escuro que subia devagar, molhando sua roupa. O bilionário desesperado se arrastava até você, a voz embargada. Não, ela não tem culpa. Solte-a, Helena. Por favor, filha. Mas a menina apenas inclinou a cabeça para o lado e disse, com a frieza de quem dita regras imutáveis, o jogo só acaba quando alguém perde. As paredes tremeram. A porta proibida atrás de vocês se fechou sozinha, selando qualquer saída. Você sentiu a escuridão subir até a cintura. Helena sorriu, e o eco da risada dela se multiplicou até parecer um coro. Então, de repente, ela sussurrou bem perto do seu ouvido, com uma calma perturbadora. Agora é a sua vez de se esconder, para sempre. A mansão inteira parecia respirar junto com Helena. As paredes pulsavam, os corredores se distorciam, e o porão se tornara um labirinto vivo, guiado apenas pela vontade de uma criança que já não era apenas criança. O líquido escuro subia pelo chão, cobrindo os tornozelos, depois os joelhos. Cada respiração era um desafio. Você tentava se manter de pé, mas as mãos invisíveis continuavam segurando seu corpo. Helena observava sorridente, como se fosse apenas mais uma brincadeira inocente de fim de tarde. O bilionário, ensanguentado e exausto, se arrastava pelo chão, estendendo a mão em direção à filha. Helena, sua voz quase se perdia no eco. Eu imploro, acabe com isso. Leve-me no lugar dela. A menina o encarou com olhos vazios, mas em sua expressão havia algo que parecia quebrado, uma mistura de rancor e saudade. Você já não pode jogar, papai. Você perdeu há muito tempo. E você
Entraria nessa mansão ou teria coragem de abrir a porta proibida? Comente aqui embaixo o que você faria se fosse a sua vez de jogar.